Good morning. Bom dia. I'm happy to be here with you. I'm excited. Estou feliz de poder estar com vocês aqui e estou bem ansioso. And I hope we will have a blessed time together the next few weeks or months. E eu espero que teremos um tempo abençoado juntos aqui nas próximas semanas, nos próximos meses. Some of you I know a little bit, but some of you I don't know at all. Alguns de vocês eu conheço, outros eu não conheço. And so I don't know where you are in, how long are you in this message, what you know, and what you would like to know or what you would like to learn. Então, eu não sei aonde vocês se encontram, quanto tempo vocês já fazem parte dessa mensagem, o que vocês esperam aprender, o que vocês já aprenderam e assim por diante. But I guess as we go through this trimester, we get to know each other a little better. Mas eu creio que ao longo desse trimestre vamos nos conhecer melhor. And I hope that we will be able to talk about important subjects and that will maybe also inspire me for my morning classes. E eu espero que ao longo do trimestre vamos conversar sobre assuntos importantes e que isso também possa me inspirar para as minhas aulas matutinas. For this morning, I thought about something basic. Para essa aula da manhã, para essa classe da manhã, eu pensei num assunto básico. It's just an introduction of what we maybe continue studying later. Serve apenas como introdução para aquilo que vai seguir mais para frente. Today we will study something you already know. Hoje vamos estudar alguma coisa que vocês já conhecem. But that's not a bad thing. Mas isso não é nada ruim. If you go in your Bibles to 2 Peter chapter 1. Vocês podem abrir as suas Bíblias no 2 Pedro. Oh, and if you watched the videos, by the way, of our last camp meeting in Holland 2 weeks ago. E se por acaso vocês têm assistido os vídeos da Campal da semana retrasada na Holanda. One of the first presentations, Sister Terry, she did a presentation there on the book of Daniel. That's what I'm trying to do here as well. Uma das primeiras apresentações que a irmã Terry compartilhou foi sobre o livro Daniel. E eu vou tentar reproduzir isso aqui. 2 Peter chapter 1 verse 12. 2 Pedro capítulo 1 versículo 12. Should I just read it? Yeah. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. So I will read also. I don't know. Are there people here that don't speak Portuguese? You don't? Tem pessoas que não falam português aqui, No, sim. nobody? Okay. So I will read it in English. I think we just read it as they're in Portuguese. We just read it in English. Okay, so you have it in front of you. Yeah. Okay, that's good. Então, a leitura vai ser apenas em português e os que falam inglês ou outro idioma vão acompanhar no seu idioma ao mesmo tempo. So here, Pedro, he wants to establish his people in the present truth. ele quer estabelecer as pessoas na verdade presente, na presente verdade. How does he do that? Como ele faz isso? By repeating, by remembering people. By remembering, bringing them back to things they already know. Diz o irmão, lembrando-os, isto é, lembrando-os das coisas que eles já sabem, que eles já conhecem. So he says, I'm going to tell you something you already know. Então ele diz, eu vou falar para vocês algo que vocês já conhecem. But by doing so, I will establish you into the present truth. Mas ao fazer isto, eu vou estabelecer vocês na verdade presente. So it's good to go over things we already know. Então,
é bom repassar coisas que vocês ou que nós já conhecemos. So that was just to justify the things we are doing today. Isto então apenas para justificar aquilo que vamos fazer hoje. I would like to go over the book of Daniel, the prophetic part of the book of Daniel. If there is a not prophetic part, actually. But, yeah. Eu gostaria de falar sobre o livro de Daniel, sobre a sua parte profética. And what are the chapters in this book that we usually mark as the prophetic chapters? E quais são os capítulos do livro de Daniel que nós costumamos marcar como os capítulos proféticos? Não entendi. Daniel 11. Daniel 11. Daniel 11. True. Are Certo. there other chapters in this book? Outros capítulos desse livro? 2, 7 8 and 11. e 11. And you could mark, 8 and 9 are connected. 8 e 9 são conectados 11 is connected with 10 and 12. e 11 é conectado com 10 e 12. But usually we mark 2, 7, 8, 11 as kind of parallel prophecies. Mas geralmente marcamos 2, 7 e 11 como profecias conectadas. And 8 e 11. based on what principle are these chapters founded? Like what principle is the basis of these chapters? Esses this book? capítulos são baseados sobre qual princípio? Ou qual princípio básico? Perdão? Repetition and enlargement. Repetição e ampliação. So you have repeat and enlarge. Certo, temos repetição e ampliação. So we have repeat and large. Temos aqui repetir, uma repetição e ampliação. If I write in English? Tudo bem que ele escreve em inglês? Yeah. No. If there's things that you would like to have in Portuguese, we can add it, or I could ask. Se tiver coisas que vocês gostariam de ter em português, podemos acrescentar ou eu escrevo em português. So repeat and enlarge. What does that mean? Então, repetir e ampliar, o que isso significa? Significa colocar novamente a informação e informações novas. That means to give the information once more and to add new information. Yeah. So you repeat something and you add a little bit extra to enlarge the topic or to deepen it. Certo, você repete algo e logo você acrescenta um pouco para ampliar, para repetir e logo acrescentar algo. So you can even see that Peter, when he, the 2 Peter 1, verse 2, where he said, I want to establish you in the present truth by repeating. 12, verse 12. Oh, yeah. Vocês podem até ver aqui em 2 Pedro, no 1:12, que ele quer estabelecer-os na verdade presente ao repetir algo. So Peter was using this same principle. He wanted to repeat things to establish them, and God is doing the same thing in Daniel. E Pedro, ele de fato fez a mesma coisa. Ele repetiu para estabelecer-os na verdade presente. And the last part. And God is using the same E methodology. Deus, ele usa o mesmo método, a mesma metodologia.
God wants us to establish into present truth, Deus quer nos estabelecer na verdade presente and that's why he repeats things. e por isso ele repete coisas. He gives us 4 chapters in the book of Daniel, Ele nos dá 4 capítulos no livro Daniel telling you the same story. que nos contam a mesma história. He gives us also 4 gospels, Também ele nos dá 4 evangelhos, the life of Christ, a vida sobre a vida de Cristo, and they repeat for most part. e por grande parte eles se repetem. But for a reason, to Mas- establish us in that history, in these parables and the teachings. Mas isto é para que nós estejamos estabelecidos naquelas parábolas, nesses ensinos. So this is a really important principle of interpretation Então isso é um princípio importante da interpretação that we have to get used to when studying our Bibles. e nós precisamos nos acostumar ao estudarmos as Bíblias. And God also uses this even within verses. E Deus, ele usa esse método até dentro de versículos. You can see within a verse a repetition of that he says it this way and then he says the same thing in a different way. Então, dentro do versículo, vocês podem observar que ele repete algo e logo ele fala a mesma coisa de uma outra maneira. And if you look to both of them, you can add them on each other and they give you more information. E se você então for juntar esses dois, você vai acabar recebendo mais informação. Does someone have a Bible verse where we can see that? Alguém Can you consegue think of one? pensar em algum versículo da Bíblia onde nós podemos ver esse princípio? Daniel 12, 10. Daniel 12:10. Daniel 12, 10. Daniel 12 verse 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Explain. With the mic, maybe. So it starts by saying many shall do something, something shall happen to many, Começa dizendo que algo vai acontecer com muitos, and then talks about the wicked. e logo fala sobre os ímpios. They shall do wickedly. E eles procederão impiamente. This is actually a chiasm. And then talks about the wicked again. Isso, na verdade, é um quiasma, tá? Mas aqui fala, então, logo sobre os ímpios, novamente. And then say they shall not understand, and then talks about the wise. E então fala sobre os sábios. So the way I see is like we have this chiasm, many, wicked, and wise. Então fala aqui sobre os muitos, sobre os ímpios e os sábios. And also we have the characteristics of each one of the groups. Isso então nos dá as características de cada um dos grupos. So you say we can do this. This is the structure of the verse. Você Yeah. diz que essa é a estrutura do versículo. When you asked, I didn't know that it was a chiasm. I thought because maybe you want to do like the other way. Quando você perguntou, eu não sabia que isso era um quiasma. Eu achava que você queria fazer isso de maneira diferente. Do this serve for your purpose? Does it- Será que serve para seu propósito? When I talked about repeat and enlarge, I was thinking about something else, but I guess this is a different way of repeating and enlarging. Quando eu falei sobre repetição e ampliação, eu pensei em algo diferente, mas eu creio que isso também serve ao nosso propósito. Does the rest understand this first when I write this down? Será Do que you understand o resto da sala aqui entende esse versículo dessa maneira como eu coloquei no quadro?
So it says the wise shall be purified, made white and tried. Fala então que os sábios serão embranquecidos, purificados e provados. And the wicked shall do wickedly. E os ímpios procederão impiamente. So the many and wicked. Temos aqui os muitos e os ímpios. And then the second part of the verse says, E a segunda parte do versículo nos diz the wicked shall not understand, que os ímpios não entenderão, but the wise shall understand. mas os sábios entenderão. So here you have a chiasm, Então temos aqui um quiasma, or a mirror here in the middle, um espelho aqui no meio, where the many you can connect to the wise and the wicked with the wicked. onde podemos fazer a conexão entre os muitos e os sábios e os ímpios com os ímpios. The wicked do not understand, Os ímpios não entenderão, and the wise understand. os sábios entenderão. What does that mean with, you can connect the wicked and the wise with the many. Vocês podem conectar os ímpios com os ímpios e os sábios com os muitos. The wicked do wickedly, E os ímpios procederão impiamente. and these are purified, made white, and tried. E esses muitos, então, são purificados, embranquecidos e provados. Can you do the same thing with these elements? Será que você pode fazer o mesmo com esses três elementos? Yeah, so I understand that in this verse, the enlargement is that understand means that you go through this three-step process. Yeah. Então, eu entendo que a ampliação desse versículo consiste no fato que entender significa passar por esses três passos. And in this verse, do wickedly means that you don't understand. E essa parte do versículo que fala sobre proceder impiamente significa que você não entenderá. And also that you don't go through this three-step process. Também significa que você não está passando pelo processo de três passos. So this is what I see as the enlargement of it. Assim como eu enxergo a ampliação. Are they describing the same thing, or can we say it's a cause and an effect? Será que eles descrevem a mesma coisa ou será que uma causa e um efeito? I haven't thought about that. Eu não pensei sobre isso. It's a question I don't have the answer to, but I'm just thinking as I well. think Eu tampouco sei. the way I think now, but I'm open for correction, is that it's the same thing, like just describing the same thing. Se eu for pensar sobre isso agora, eu diria que são as mesmas coisas, mas estou aberto para a correção. Okay, interesting. Interessante. Interesting. Yeah. Somebody else have another verse? Alguém tem algum outro versículo? Does it have Psalms 91? Salmo, Salmo 19, 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. So we have heavens, Temos aqui os céus, declare the glory. declaram a glória. The firmament showeth his handwork. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. So here you see a part A and a part B. Temos aqui uma parte A e uma parte B. Part A tells you something and part B repeats what is in part A, but words it differently. Então, temos a parte A que te fala alguma coisa e parte B repete a mesma coisa, mas te conta aquilo de uma maneira diferente. What can we, Brother Pedro, what can we learn from this verse, or what do you see in this verse?
Irmão Pedro, o que podemos aprender do versículo? É exatamente isso. Eu vejo uma repetição e uma ampliação. Well, exactly that. I see here a repetition and an enlargement. É, e entendendo que os céus anunciam a glória de Deus, And understanding that the heavens announce the glory of God, e depois entendendo que o firmamento é o mesmo que os céus, and then understanding that firmament is the same thing as heavens, então nós podemos ver que a glória de Deus são as obras de suas mãos. we can see that the works of his hands are God's glory. Amen. Okay, so here you can see that God repeats himself by he wants to explain the first part by repeating it in different words. So the glory is handiwork. Amém. Aqui vemos então Deus repete uma coisa e ele explica algo através da repetição. Essa sua glória é a obra das suas mãos. So here you can see the repeat and enlarge principle in just one verse, or in Daniel 12:10, or this Psalm 19. Nós vemos aqui o princípio da repetição e da ampliação em um só versículo. Tanto em Daniel 12, 10 e como Salmo 19:1. And there are many others in the Bible. Some are obvious, some are a little more difficult to see. E há muitos outros na Bíblia, alguns são óbvios, outros são mais difíceis para serem vistos. But this is how God really works in his Bible. Mas é assim como o Deus trabalha na Bíblia, como ele explica as coisas. Within a verse, Dentro de um versículo, within a Bible book, dentro de um livro da Bíblia, or within even Bible books, different books, like you have the Daniel and the Revelation. ou até entre livros da Bíblia, como, por exemplo, Daniel e Apocalipse, Which is also a repeat and an enlarge. que também é uma repetição e uma ampliação. Wesley? Just a comment that sometimes we can see two different techniques of repeating and enlarging. Só gostaria de ressaltar que às vezes podemos observar duas técnicas diferentes da repetição e da ampliação. Two what? Techniques of Techniques, okay. and this one is ABBA E essa aqui é ABBA and that one is ABAB. e a outra é ABAB. So they are both repeating and enlarge, but Ambos with são different- repetição e ampliação, mas uma sequência diferente. Yeah, thank you. Obrigado. So now back to, or starting, let's go to the book of Daniel. The Então- chapters, Vamos abrir o livro de Daniel. let's do that on the other board. So like I said, this is something we already know. Então, como eu já disse, isso aqui nós já conhecemos. Daniel 2, Daniel 2, 7, 7, 8, 8 and 11. e 11. So we have 4 chapters. Nós temos 4 capítulos. How many kingdoms do we find in these chapters? E quantos reinos nós encontramos nesses capítulos? 4. 4. Okay, so yeah, I would go for 4 at this moment. Por agora, 4 serve. And these are E sendo estas, Babylon, Babilônia, Medo-Persia, Medo-Pérsia, Greece, Grécia and Rome. e Roma. Right? So we already have the answers now. I mean, if you are brand new to this book, you don't have the answers. You have to find actually the answers to the symbols. Então nós já estamos aqui dando essas respostas. Se você for realmente novo para esse assunto, você teria que ir ao livro e encontrar essas respostas na leitura. Before we go into this, how do we prove that Medo-Persia and Greece are answers to these symbols, so to speak? E antes de... without going into the book, yeah?
No. Before we Yeah. go, Antes de avançar, como a gente prova que Medo-Persa e Grécia de fato são os símbolos aos quais se faz referência aqui? Daniel 8. Daniel 8. He didn't understand the question. Okay, so these books contain a lot of symbols, Esses livros contêm vários símbolos. statue, animals. Estátua, animais. But my question, it doesn't say Babylon and then Medo-Persia, Greece. You have to kind of like find that for yourself. O que eu dig a little digo é deeper. que não são explicitamente mencionados Babilônia, Medo-Persa, Grécia, mas você tem que encontrar essas respostas. And my question was, how do we get to, first of all, Medo-Persia and Greece? Why do we put them as an explanation of these symbols? E a minha pergunta é, por que podemos colocar aqui Medo-Persa e Grécia como identificando esses símbolos? Por quê? Brother Matthias said Daniel 8. Irmão Matias mencionou Daniel 8. Does that ring a bell? Or if you go to Daniel 8, verse Vocês estão lembrando? 21? Se vocês forem abrir Daniel 8, versículo 21. Or verse 20 first. Versículo 20, primeiramente. The ram which thou sawest having two horns are the kings of Medes and Persia. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. And 21, and the rough goat is the king of Grecia, and the great horn that is between his eyes is the first king. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. So we have a ram, Temos então o carneiro and we have a he-goat. e logo um bode. And these verses tell us straight, the ram is Medo-Persia, and the he-goat is the kings of Greece. E esses versículos são bem claros. Aquele carneiro é a Medo-Pérsia e o bode é a Grécia. How do we get to Babylon? E Babilônia, como chegamos a Babilônia? How do we find that this row is, or this line is speaking about Babylon? Como podemos identificar que essa linha toda fala sobre Babilônia? Daniel diz que Nabucodonosor é a cabeça da estátua. So Daniel says that Nebuchadnezzar is the head of the statue. Yes. Certo. So here he says to Nebuchadnezzar, you are the head of gold. Então aqui ele diz para Nabucodonosor, o rei é a cabeça de ouro. Tu, o rei, és a cabeça de ouro. So here we have three of the answers Então To aqui já our- temos 3 das respostas. to our symbols. 3 das respostas para aqueles símbolos. But the Bible gives us more. Mas a Bíblia nos dá mais. We have a chest of silver, Temos aqui um peito de prata, or a belly and thighs e também o ventre of brass. de bronze, And they have the legs e logo as pernas of iron, de ferro, and feet and toes of iron e pés de ferro, e pés e dedos de ferro of iron and clay. e barro. I placed them in the same kingdom here. Vou colocá-los aqui no mesmo reino. So now we have one chapter here, Daniel 2. Então aqui temos um capítulo, Daniel 2. I actually forgot something I wanted to do before this. Antes de fazer isso, eu
queria ter feito outra coisa, me esqueci, I kind of did not finish what I wanted to do there. porque na verdade não terminei o que eu queria ter feito aqui desse lado. Because we have repeat and enlarge. Porque nós temos uma repetição e ampliação. That's another word for... do we have another word for this? Será que temos uma outra palavra para isso? Line upon line? Linha sobre linha. So we can call this line upon line. Podemos chamar isso linha sobre linha. Yeah. Bom, Are there other ways of expressing the same thing? será que temos outras maneiras de expressar essa mesma coisa? We recently, I think Elder Parminder introduced the word of juxtapositioning. Recentemente, com o irmão Parminda, introduzimos essa expressão justaposição, Or compare and contrast. ou comparar e contrastar. So, are they all the same? Is this all the same? How do Será you think que about, what do you think esses about aqui that? todos são a mesma coisa, são todos iguais? O que vocês pensam sobre isso? Or are they a repeat and enlarge in itself? Ou será que eles em si também consistem numa repetição e ampliação? The Bible tells us about line upon line. A Bíblia nos fala sobre a linha sobre linha. We speak about repeat and enlarge for a long time within Adventism. E nós falamos sobre repetição e ampliação já há muito tempo no Adventismo. Now suddenly we start using compare and contrast. E agora, de repente, começamos a usar a comparação e o contraste, Or juxtapositioning. a justaposição. Is that different? Or does that maybe add to what we already knew? Será que isto é diferente ou será que isso acrescenta aquilo que nós já sabemos? I think they add. It's a different level of the same thing. Eu creio que são níveis diferentes da mesma coisa, assim como eu entendo. So you could see it's kind of like a repeat and enlarge in itself. Like it is Então- the same thing, but it gives it another touch. Então, dentro disso aqui também temos uma repetição e ampliação. É a mesma coisa, mas dá um toque diferente. Mike? Creio que são coisas diferentes que compartilham o mesmo princípio. I think they are different things which share the same principle, Que acho que é o mesmo princípio que as parábolas apresentam. which is the same principle which the parables present to us. Que é basicamente comparar duas coisas para aprender. Which is the principle of comparing two things in order to learn. Okay, yeah. With the purpose of learning. Isso, o propósito de aprender. Yeah. No, I agree. Concordo. The reason I say it's the same, adding different levels, is because A razão por que eu digo que são as mesmas coisas, que acrescentam níveis diferentes, you can call all of these parables. é porque você pode chamar cada uma dessas aqui parábola. You can say parable, repeat and enlarge. Você pode dizer que a parábola repete e amplia, It's line upon line. é que também linha sobre linha. All of these things. É tudo aquilo. But when you're dealing with parables, sometimes you don't just do line upon line. You go to the compare and contrast in the same parables, for instance. Mas quando você lida com parábolas, às vezes você não apenas faz linha sobre linha, mas vai diretamente a comparar e contrastar, por exemplo. So that's why I think it's the same. It's a parable, but it's a different level of investigation. É por isso que eu digo que sim, é parábola, mas são níveis diferentes de investigação. Yeah. I also think, for example, in line upon line,
Sim, eu penso também que na linha sobre linha, if you would only use this term, se você usaria apenas este termo, then we are in the danger of just copying lines and copying blind on another line. nós corremos o perigo de cegamente pegar uma linha e copiar essa linha para outra linha. But then we are in a danger of like copying things that should not be on this other line. We should really compare and bring things in contrast. E corremos risco de copiar coisas de uma linha para outra que não deveriam se encontrar nessa outra linha. Na verdade, deveríamos comparar e contrastar. Not all the characteristics of one line will be copied or will be brought on the other line. Nem todas as características de uma linha devem ser trazidas para a outra linha. There are differences also between the lines, Existem diferenças entre as linhas, contrasts. contrastes. And I think that's why compare and contrast gives is a good description of what we are supposed to do. Por isso que creio que comparar e contrastar é uma expressão bem adequada para descrever o que nós fazemos. So I'll go back to Daniel 2. Quero voltar para Daniel 2. Because the book of Daniel, we can compare and contrast these different chapters, Porque no livro de Daniel podemos comparar e contrastar esses capítulos diferentes. but we can compare and contrast vertically here as well. Podemos comparar e contrastar também em direção vertical. So what do we learn when we start comparing and contrasting, or O que aprendemos These se nós compararmos e elements in this contrastarmos chapter, in esses chapter 2? elementos contidos nesse capítulo? Podemos ver no board que os materiais começa com o mais caro para o mais barato. So we see on the board that the material begins with something expensive and goes to something cheap. so we can see there is a decrease of value, Temos então aqui o valor, ele diminui. Podemos ver também os membros do corpo, que a força aumenta em We contrário can- do valor. We can see also, we can observe that the strength of the body parts increases in contrast to the value. so there's an increase of strength. Temos aqui um aumento de força. Where? TH. Strength. So yeah, we can see here there is a progression, Certo, vemos aqui uma progressão. and that tells us a story that wants to tell us something. E isso nos quer contar uma história. And if you go into your study Bible, if you have a Ellen G. White study Bible, Se você tiver uma Bíblia de estudo de Ellen White, then you will see that Sister White shows us that there is a decrease of morality in these kingdoms. vocês verão que Ellen White nos escreve que nesses reinos temos um declínio na moralidade. They become less and less connected with God, Eles são cada vez menos ligados a Deus. less wicked, Less wicked. more wicked. Cada vez mais ímpios. But they also become stronger in their. Yeah, you can see the wickedness also in the strength. They become more violent. Yeah. Vocês podem também ver o aumento da impiedade também no aumento da violência. Eles se tornam mais fortes. Which is connected with this morality as well, the disconnection of God. Que está ligado também com a questão da moralidade e da falta de conexão com Deus. And this
I think every chapter in the book of Daniel, I think has its theme. E eu creio que cada capítulo do livro de Daniel tem o seu tópico, seu tema. And I would like to mark Daniel 2 as the rise and fall. E eu gostaria de marcar Daniel 2 com o título A Ascensão e o Declínio Of kings and kingdoms, and especially the fact that it's about a king connected with a kingdom. de reis e reinos, e especialmente enfatizando o fato que o reino ligado com o reino, o rei ligado com o reino. There is no kingdom without a king, Não existe reino sem rei, and there is no king that doesn't have a kingdom. e tampouco temos rei que não tem seu reino. What Daniel, from the beginning here, wants to tell us when he says to Nebuchadnezzar, "Thou art the head of gold." E Daniel quer nos contar isso aqui desde o começo, quando ele diz ao rei, tu, ó rei, és a cabeça de ouro. And then in the next verse it says, "But after thou, three other kingdoms will stand up." E logo em seguida ele diz que, mas depois de ti, 3 outros reinos virão. So then we have. Do you have another idea of what we could learn from this easy or small? Alguma outra coisa que vocês veem que podemos Compare and aprender disso aqui, seja grande ou pequeno? Chapter 7, if you. Então avançamos para capítulo 7. What's chapter 7 about? Capítulo 7 trata de quê? Microfone. 4 animais. 4 animals. Four animals, four yeah. beasts. What kind of animals? Que tipo de animais? Like, are they pets? Será que são animais domésticos? Não, são animais. Não sei como falar no português. Eu acho. These are wild animals. Wild animals, yeah. Okay, so they are. Yeah, they are wild animals. So we start with the lion. Começamos aqui com o leão. They are dangerous animals. They are wild but dangerous. They're able to kill. São animais perigosos, ferozes. Eles são capazes de matar. We start with the lion. We have the bear, Temos aqui o leão, logo o urso then the leopard, e logo o leopardo. and then this beast that doesn't really have a name. E então aquela besta que na verdade não tem nome. So I call it beast. Vou chamar de besta. Do we see progression here in these animals? Será que nesses animais nós podemos ver uma progressão? Microphone? Sim, ao mesmo tempo que a gente vê a cabeça de ouro, Yes, at the same time as we see the head of gold, vemos também o leão. we see also the lion. Os peitos de bronze, né? Não entendi. Os peitos de bronze. Os And then peitos de bronze Peito de bronze. e o urso. Uma comparação. We see then the chest of brass and the bear. Silver. Yeah. Prata, não? É, prata. É uma comparação. This is a comparison. Amen. So you can. We see here 4 metals. Temos aqui 4 metais We see here 4 animals, e aqui 4 animais. and we are now able to compare these with each other and contrast them with each other. E nós então podemos compará-los e colocá-los em contraste. And we know that they talk about the same thing. The lion and the head of gold talks about Babylon, and the bear
the silver as Medo-Persia. E sabemos que eles falam sobre a mesma coisa. Aqui o leão e a cabeça de ouro, o urso e o peito de prata. Can we also do like we did here? We saw here a progression. Do we see a progression here if we look to it in a vertical way? Então, nessa primeira coluna vimos uma progressão e a pergunta é, será que podemos observar uma progressão também nesse mesmo sentido vertical? I think you can see a similarity in going down in value or in going up in strength. Eu creio que poderíamos identificar aqui uma coisa como o valor em declínio e o aumento na força. In a different way in chapter 7. De uma maneira diferente no capítulo 7. A lion, you can see a progression in kind of like they become less tameable. Vocês podem observar Really? Not. Então, vocês podem observar que eles são menos domáveis, esses animais. The lion, for example, if you go to a circus. Então, se você for para um circo. Maybe you don't go there. Very good. But if you go to a circus, talvez não deveria ir, mas se você fosse. Very likely you find there a lion. They tame. It's relatively easy to tame a lion. É bem provável que vocês verão no circo um leão, porque é relativamente fácil de domar um leão. Bear, I think it is possible with a bear, but I think it becomes harder with a bear. Com urso ainda é possível, mas eu creio que já seja mais difícil de domar. Leopards are different. I don't think you see really leopards in. Leopardos, eu creio que não encontramos. And this one is easy to see. E da besta é fácil de se ver. A lion kills you in a second. He attacks you in the throat. O leão ele te mata num instante. Ele te agarra pelo pescoço. A bear just devours you. He just starts eating your leg, whatever. And you're still alive. O urso ele começa a simplesmente te devorar. Ele vai começar pela sua perna. So they become less. I don't know the word moral. Or they become more wild, and they become less. Então animais eles parecem que têm um aumento aqui na sua o quanto eles são ferozes e quanto são domáveis. Or maybe less merciful. E talvez tem menos misericórdia. The mic? Maybe you could say they become less predictable. Você poderia dizer que eles se tornam menos predizíveis. They become less predictable, yeah. The lion, for example, sorry? Mais difícil de prever o que eles vão fazer. The lion, for example, he announces, when he is there, he announces himself. O leão, quando ele chega, ele anuncia que ele está aí. He roareth. Ele ruge. So you can run if you can. Se você conseguir, pode correr. A leopard, one of the characteristics of a leopard is he likes to kill when you're sleeping. Uma característica do leopardo é que ele gosta de matar enquanto você dorme. So he's less predictable. You're more surprised. Ele é mais difícil de, ele é menos previsível. Ele, he does what? He's more less predictable. Less predictable. You will be more surprised by his attack. Ele te pegará mais fácil de surpresa. Anyway, just some characteristics in regard to looking at these animals, and I guess there's more. Maybe we can adjust a little bit what we said just now, but. E essas são apenas algumas características desses animais e certamente poderíamos falar mais sobre, mas por enquanto é isso. We learned already here that they become less moral. Então aqui já aprendemos que há um declínio na moralidade. And more wild, so to speak. E se torna mais selvagens.
What's the theme of this chapter? Qual o tópico desse capítulo? If you read the first verse, Se vocês forem ler o primeiro versículo, second verse. o segundo, na verdade, Daniel spake and said, Daniel 7 verse 2. Daniel 7, versículo 2. Oh, sorry, yeah, 7, yeah. Daniel 7:2. Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and behold, the four winds of heaven strove upon the great sea. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. So here these animals, they are devouring animals. Esses animais são animais que devoram. And here in this verse you can see that there is strife on the sea. E aqui nesse versículo vocês veem que tem agitação naquele mar grande. So this strife is, what is this strife? Então, o que é essa agitação? War. Okay, so you have strife, I don't know how it says, strife on the sea or in the sea. Guerra, diz aqui, agitação, eles agitavam o mar grande. Upon the sea. So the sea, we usually say the sea is this great multitude. Então, nós costumamos dizer que o mar é aquela grande multidão. And this striving upon the sea causes that there stand up four kingdoms. E a agitação desse mar grande causa, então, que esses quatro reinos se levantam. So, I'm not sure if that is really clear only using this verse, but you could mark this, this is military power, or I would actually argue military power or politics. Então, eu não sei se fica bem claro só a partir desse versículo, mas eu diria que poderíamos colocar o título de poder militar ou política. It's like, how do these kingdoms rule? Seria dizer que como esses reinos reinam. And deal with each other. O governam. E como eles lidam um com o outro. Okay. Chapter 8. Capítulo 8. We already filled in 2 parts. Já preenchemos aqui 2 partes. What are the missing parts? Quais são as partes que faltam? Is there a clock somewhere here? Okay. What are the missing parts in chapter 8? Quais são as partes faltantes? Falta Roma. Rome is missing. Rome is missing. And how is it described here in this? E como Roma é descrito nesse capítulo? Mais poderoso do que os outros reinos. More powerful than the other kingdoms. E falta Babilônia porque já passou. And Babylon is missing because it's already passed. Is it past? Será que já passou? Nebuchadnezzar já passou. Só Nebuchadnezzar is already passed. Nebuchadnezzar is past, yeah. Well, in if you read verse 1 of chapter 8. Se você for ler o versículo 1 do capítulo 8. Where's this? When is this vision given? Quando é dada essa visão? The third year. No ano terceiro. So it's the third year of Belshazzar. É o ano terceiro do reinado do rei Belshazzar. Belshazzar was a king of? E Belshazzar era rei de Babilônia. So this vision was actually given in the time period that Babylon was still there. Então essa visão na verdade foi dada no momento em que Babilônia ainda existia. But I agree it's not Nebuchadnezzar anymore. Mas eu concordo que já não é mais Nabucodonosor. And Belshazzar is marked as the last king. E Belshazzar é marcado como o último rei. So Babylon was about to fall. Então Babilônia estava prestes a cair. So I guess that's why
Babylon is not marked here in this vision. Então eu creio que é por isso que Babilônia já não é mais marcado nessa visão. And it starts with Medo-Persia, then Greece, E and then, começa com Medo-Pérsia e logo Grécia. and then we end with Rome. E então terminamos com Roma. And Rome, how was this described here? E Roma era descrito como? It's a little horn, Como um pequeno chifre, right? correto? With a little horn. Temos um pequeno chifre. And then this one is missing. E esse aqui falta. The interesting thing is, with compare and contrast, A coisa interessante é que se compararmos e contrastarmos, we can fill in the gaps. nós podemos preencher as lacunas. It's like are you familiar with Sudoku puzzles? Vocês conhecem aquele enigma Sudoku? I hope not, but maybe you are familiar with it. Then you Espero que can não, mas talvez vocês conheçam. you can fill in the gaps based upon the numbers that are around it. E vocês podem preencher as lacunas de acordo com os números que são dadas. And we can do the same here. Dados. E o mesmo podemos fazer aqui. What's the theme of chapter 8? E qual o tema, o tópico de capítulo 8? Religion, sanctuary. Religião, santuário. Why? Por quê? Mike? Could you give him the mic? It's because of the animals that are symbols in the sanctuary. Porque esses animais são símbolos no santuário. Even the horns are symbol in the sanctuary. The what? Even the horns are symbol in sanctuary. Até o chifre é um símbolo no santuário. So we see animals, we see here sacrificial animals. Então temos aqui animais de sacrifício. Animals that, at least in the sacrificial system of God, Que são animais de sacrifício no sistema de sacrifício de Deus. and even horns were part in the sacrificial, or within the temple. E até o chifre fazia parte do templo. But there was something wrong with these animals, right? Mas tem alguma coisa errada com esses animais, não é? You were only allowed to bring animals that were perfect, that unblemished animals to the temple. Você somente poderia trazer animais que estavam sem mácula. Sem nenhuma mácula poderia trazer ou levar até o templo. And these animals, they're not perfect. The ram has 2 horns, and one is bigger than the other. Então esses animais não são perfeitos. O carneiro ele teve 2 chifres e um é maior que o outro. And this goat has only 1 horn. E esse bode tem apenas um chifre. And later it has 4 horns. E mais tarde 4. So these animals are not ready for, you cannot use them for religious purposes in God's temple. Então esses animais não servem para propósitos religiosos no templo de Deus. And that's why it tells us something about the false religious part of these kingdoms. Então por isso nos ilustra algo sobre o sistema religioso falso desses reinos. Even in the chapter itself, it is spoken about the sanctuary, the cleansing of the sanctuary, but also the sanctuary of these kingdoms. E até no capítulo nos fala sobre o santuário sendo purificado, mas também sobre o santuário desses reinos. Okay, I'll leave it for here. Só até aí por enquanto, mas... Mike? Could you repeat one more time why Babylon isn't present? Is it because it's not represented by a beast in the chapter? But you also said that somehow it is represented. Você poderia repetir por que Babilônia não está representada nesse capítulo? Creio que é porque não tem nenhum animal representando esse reino, mas
você também disse que de alguma maneira sim é representado. Just plain reading the chapter, it's not there. Então, pela simples leitura do capítulo, você não vai encontrar a Babilônia. Although Daniel himself, he was still in the kingdom of Babylon. Mesmo tendo Daniel ainda estando ali no reino da Babilônia. But I think with comparing and contrasting, and I want to do that if we finish chapter 11, to fill this one, to fill in this one. Então, After we finish this. Então, ao terminar o capítulo 11, eu pretendo preencher essa lacuna. Because I think we can fill in an animal here as well. Porque eu creio que podemos sim preencher aqui um animal. But we'll do that soon. Mas isso vamos fazer logo. So let's jump to number 11. Vamos saltar então para o capítulo 11. How does this chapter describe these kingdoms? Como esse capítulo descreve esses reinos? O capítulo 11 fala com mais detalhe. Mais perto da boca, por favor. Isso. O capítulo 11 fala com mais detalhe todos os reinos da Medo-Persa, Grécia e Roma. So chapter 11 talks to us in more detail about these kingdoms, Medo-Persia, Grecia and Rome. Fala hasta coisas mais domésticas, inclusive. Tells us even about some domestic issues. What name could we give to these kingdoms? E qual nome poderíamos dar aqui a esses reinos? Bom, o capítulo 11 começa falando da Medo-Pérsia. So chapter 11 begins talking about Medo-Persia. Depois aparece eu não lembro como fala em português, mas depois a sequência é a mesma. Depois vão seguir os reinados dos gregos e Roma. And afterwards, what follows are just the kingdoms of Greece and Rome. And how does this chapter name the kingdom of Rome, for example, or the kingdom of Greece? E como esse capítulo qual nome ele dá aqui ao reino da Roma, por exemplo, o reino da Grécia? Rei do Norte e Rei do Sul. King of the North, King of the South. Which one? Qual? It depends. No, really? Sério? Roma é o Rei do Norte. Rome is the king of the north. And Greece. E Grécia? Na verdade, na Grécia começa sendo pero depois ela se divide no reino dos diádocos. So actually, Greece begins as one, and afterwards is divided into the diadoques. And okay, so we have the king of the north. Certo. Temos aqui então o rei do norte. And then Greece in its initial state, let me say it that way. E Grécia então no seu estado inicial. Alejandro Magno. With Alexander the Great. With Alexander the Great. Okay, so you're saying we have the king of the north. Então você diz que temos aqui o rei do norte. We have Greece, and that's going to be divided in the king of the north and the king of the south. E temos Grécia sendo o rei do norte e sendo dividido então entre rei do norte e rei do sul. And Medo-Persia is not really mentioned as the king of the north, right? E Medo-Persa não é bem mencionado como rei do norte, certo? It is mentioned in this chapter, but it's not called the king of the north. It É doesn't really... mencionado no capítulo, mas não como sendo um rei do norte.
And Babylon is not even mentioned here. E Babilônia nem sequer é mencionado. So, just for the sake of, I place this one also. It's there, but it's not called the King of the North. Está presente, mas não é chamado Rei do Norte. From So now I want to fill in the gaps. Então agora vamos preencher as lacunas. We know from other verses in the Bible, Jeremiah 25, Nós sabemos de outros versículos da Bíblia, como Jeremias 25, that Babylon is called the King of the North, que Babilônia é chamado Rei do Norte, right? certo? Let's go there. Vamos lá. Jeremiah 25, Jeremias 25. verse 9. Versículo 9. Yeah, this one. There's actually a clearer. Let's read this one first. Vamos ler esse versículo primeiramente. Behold, I will send and take all the families of the north, says the Lord, and Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, and will bring them against this land, and against the inhabitants thereof, and against all these nations round about, and will utterly destroy them, and make them an astonishment and a hissing and a perpetual desolations. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e assobio, e de perpétuas desolações. All right, so here you can see the element of the north connected to Babylon. Aqui vocês veem o elemento do norte em ligação à Babilônia. It talks about the families of the north. Fala das famílias do norte. And they have a king. E eles têm um rei. And the king of Babylon. É o rei de Babilônia. You can also see that in Ezekiel 26. Vocês veem isso também em Ezequiel 26. 26. Ezekiel 26, verse 7. Ezequiel 26, versículo 7. Verse 7. For thus saith the Lord God, Behold, I will bring upon Tyrus Nebuchadnezzar, king of Babylon, a king of kings from the north, with horses and with chariots and with horsemen and companies and much people. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu desde o norte trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos reis, com cavalos e com carros, e com cavaleiros, e companhias, e muito povo. So here we can see that Babylon or Nebuchadnezzar is called in the Bible the king of the north. Então aqui podemos ver que Babilônia, o Nabucodonosor, são chamados rei do norte. He's the king of the north. Ele é o rei do norte. Can we call based upon this, although we have not really a verse to mention to it, can we call Medo-Persia the king of the north because of... Será que podemos chamar este aqui também, Medo-Pérsia, rei do norte, sem ter um versículo da Bíblia? If we have Rome, Greece and Babylon as the king of the north. Se temos Roma, Grécia e Babilônia como rei do norte. Can we mark Medo-Persia as the king of the north? Será que podemos marcar Medo-Pérsia como rei do norte? Or is this wrong? Ou será que seria errado? No capítulo 11 de Daniel, quem conquista o rei do norte passa a ser o rei do norte. So in chapter 11, whoever conquers the king of the north ends up being the king of the north. E Medo-Pérsia conquista a Babilônia, então ele tem que ser o rei do norte. And Medo-Persia conquers Babylon, so it has to be the king of the north. Yeah. I agree. Okay, so yeah, that's... Concordo. So what about this one? Então, o que é sobre este aqui?
needs to be in line of chapter 8. Tem que ser na linha de Daniel do capítulo 8. There's no animal for Babylon in chapter 8. Não temos nenhum animal para a Babilônia no capítulo 8. But if we compare and contrast, we might be able to fill in an animal. Mas se compararmos e contrastarmos, talvez poderíamos preencher aqui um animal. We have a lion already. Já temos um leão. So can we place the lion here? Será que podemos colocar um leão aqui? Can we? Podemos? Does that fit the theme? Será que cabe no tema? No, right? I mean, the theme is religion. Então, o tema, o assunto é religião. So we need to find an animal that fits this theme, like the he-goat, the ram, and we need to find another sacrificial animal. Então, precisamos encontrar um animal que cabe nesse sistema de sacrifício. Já temos aqui um bode, um carneiro. Tem que ser um animal que seja animal de sacrifício. And that we also know is connected to Babylon in the Bible. E que também sabemos ser conectado ou ligado à Babilônia na Bíblia. If you go to Daniel chapter 4, se vocês forem para Daniel capítulo 4, verse 32. Versículo 32. 32 and 33. 32 e 33. And they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts of the field. So this is about Nebuchadnezzar. And they shall make thee to eat grass as oxen. 7 times shall pass over thee, until thou know that the Most High ruleth in the kingdom of man, and giveth it to some whoever he will. The same hour was the thing fulfilled upon Nebuchadnezzar, and he was driven from men, and did eat grass as oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till his hairs were grown like eagle's feathers, and his nails like bird's claws. E serás tirado dentre os homens, aqui falando de Nabucodonosor, e a tua morada será como os animais do campo, com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre dos homens, e comia erva como os bois. E o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. So there's several animals mentioned here, but what is the one I was looking for? Temos vários animais sendo mencionados aqui, mas qual animal que eu estava buscando? Oxen. The ox. Oh. O boi. The ox. So I think this is what we can do with compare and contrast. Eu creio que a comparação e o contraste nos permite fazer isso. And I think in this instance, at the moment, as far as I can see, it does not really have an effect. E para o momento, creio que isso não tem nenhum efeito. At the moment, this is being creative with rules. No momento, estou apenas sendo criativo com essas regras. Creative is not maybe the right word, but talvez criativo não seja a expressão certa. It doesn't change anything at the moment for us, but these rules that we're using, they in other instances have a bigger effect than just this ox here. Então, nesse momento, talvez isso não muda nada para nós, mas em outras circunstâncias, preencher uma lacuna pode ter uma importância bem grande. Although I can imagine that maybe there comes more out of the
there's maybe more in this than we Mas eu see posso right now. imaginar que talvez podemos tirar mais desse símbolo. You had your finger? Alguém tinha levantado sua mão? I just noticed in the verse that we used for the ox in chapter 4, verse 32 and 33. Eu acabei de perceber que esse versículo que usamos aqui para identificar o boi, Daniel 4, 32 e 3. You can also read that this ox or that Nebuchadnezzar had feathers like an eagle. Vimos que aqui Nabucodonosor, esse boi, lhe cresceu o pelo como as penas da águia. And in chapter 7, the lion has eagle's wings. E em capítulo 7, o leão ele tem asas como águia. So I was wondering if we can use that as a second witness or if that is kind of a confirmation. Então, eu me pergunto que podemos usar isso como uma segunda testemunha, ou se isso talvez nos confirma o fato. Just an observation. No, nice. É apenas uma observação. That's a good nice observation. Uma boa observação. And at the same time, this makes this ox also an imperfect ox because he has feathers like an eagle. E ao mesmo tempo torna esse boi imperfeito porque ele tem penas como águia. Just like this ram was imperfect because of his different types of horns. Assim como esse carneiro era imperfeito por causa desses chifres diferentes. So maybe there's more in this, but I just wanted to show what you can do with compare and contrast. Talvez temos mais aqui, mas eu só queria mostrar o que se pode fazer com comparação e contraste. We can fill in things that are not there. Podemos preencher coisas que não encontramos. I think it's important to fill these gaps, yes. Eu creio que seja importante preencher essa lacuna. Because we can be sure that we have a story, a thread to connect. Porque isso nos dá certeza que temos uma história ou um fio para ser conectado. So, when you are going to get to a conclusion, então, go ahead. Então, chegando a uma conclusão, I think you know that, like, you're right, like, that's how it's supposed to be. Isso te confirma que você está certo e tem que ser assim. So we want to have the theme for these chapters. Uma vez que você tem o tema, o assunto desse capítulo, it's not disconnected. Like Babylon has some symbol attached to it that is related to religion. Então não se encontra desconectado, mas temos Babilônia também um símbolo ligado ao sistema religioso. If in chapter 11 we had only Rome and Greece as king of the north as the theme, for instance. Se tivéssemos apenas Roma e Grécia como rei do norte no capítulo 11, it's not so conclusive that you want to see the king of the north all the way through. Então não seria tão conclusivo que o rei do norte quem você quer ver aqui nesse capítulo. Thank you. How much time do we have? 4 minutes. Oh, okay. No, then we leave it here. I think we might be able to continue this tomorrow because there's more in this chapter that we haven't talked about in the bottom part. Podemos continuar sobre isso amanhã, porque existem mais coisas que não comentamos nessa parte inferior aqui. But for now, are there any questions or comments? Alguma pergunta ou outros comentários? Okay, so let's kneel down for a word of prayer. Vamos nos ajoelhar para a oração. Dear Heavenly Father,
Querido Pai Celestial, thank you, Lord, for this beautiful morning. obrigado, Senhor, por essa bela manhã. Thank you that we could go into your word and start to learn what it means to compare and contrast. Obrigado, Senhor, que podemos ir à Tua palavra para ver e aprender o que significa comparar e contrastar. We went over information that we already know, Nós repassamos informações que já conhecemos, but we noticed that if we do that, we can learn and become more established into present truth. mas vimos que ao repassarmos essas coisas, nós podemos aprender e sermos firmados também na verdade presente. I pray that you continue to be with us during the rest of this day. Eu oro que o Senhor seja conosco para o restante desse dia, All the work we're doing and the contacts we will have. no trabalho que vamos fazer e nas interações entre nós. In Jesus' name we ask. E pedimos isso em nome de Jesus. Amen. Amém.